Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso da Multiconsultoria. Hoje eu quero tratar com você referente a editais. Como é um edital para licitação? Como a gente analisa ele? Quais as informações são relevantes dentro de um edital? Seja ele de tomada de preço, de concorrência pública, de pregão, de convite. Como eu analiso esse edital e o que me importa dentro dele? Então eu separei um edital aqui para que a gente possa dar uma olhada nele, tá? É um edital de pregão eletrônico, pregão este executado pela plataforma da Bolsa Eletrônica de Compras, tá? Onde vocês vão conseguir ter uma visão melhor aqui a respeito dele, para que a gente possa aí estar tratando sobre todos os assuntos. Então vamos lá. Esse edital ele inicia sempre com alguma declaração de atendimento, como vocês estão vendo aqui, ou com um recibo, tá, do edital, porque vocês vão retirar o edital lá da internet ou do site, do site da prefeitura ou presencialmente. Vocês geralmente vão passar um recibo para este órgão, notificando ele assim: olha, recebi o seu edital, quero acompanhá-lo e vou participar da licitação. Portanto, toda atualização que houver desse edital, por favor, me notifique. Esse é o intuito do recibo do edital, tá? Então, por isso que ele é importante, porque daí você não perde nenhuma informação. Caso contrário, você vai ter que ficar de olho até o dia do certame para ver se tudo aquilo que foi publicado inicialmente permanece, se não houve nenhuma revogação ou se não houve nenhuma restituição, às vezes alguma coisa foi alterada, né? Então você vai ter, pelo recibo, você tem aí as informações de forma mais rápida. Então vamos lá, esse edital em específico, vou até falar para vocês aqui, ele, como eu falei, é pela Bolsa Eletrônica de Compras, é um edital referente à questão de reparo e manutenção, como vocês podem ver aqui, conservação predial, da Polícia Militar, da base de Bauru, tá? Da base de Bauru. A gente vai ver aqui um pouco mais abaixo, aqui é o início do edital. Então, vamos lá, edital de pregão eletrônico, objetivando apresentação de serviços não contínuos, tá? Participação ampla. O que quer dizer a participação ampla? Ele poderia ser participação restrita, tá? Participação restrita é quando restringe-se a participação de ME e EPP, tá? Então aí seria um edital voltado para empresas enquadradas no Simples Nacional. Esse aqui é de participação ampla, tá? Então ele vai além disso, tá? Então nós temos aqui o preâmbulo, né, o início do nosso edital, onde ele traz as principais informações referente à parte cadastral, tá? Então no caso aqui, esse aqui está trazendo o cadastro do BEC, a oferta de compra, o número do processo vinculado de forma física lá da base, a data e o horário de abertura, tá? Então ele traz essas informações. Aí nós temos no início aqui a justificativa, do qual o motivo de essa licitação estar ocorrendo. Então aqui nós temos a justificativa e a legalidade da aplicação desta licitação, ok? Tá? Ele vai trazer mais algumas informações aqui, então a gente chega no objeto. O objeto, ele vai falar exatamente aquilo que está sendo contratado e vai nos trazer informação de que esse objeto a ser contratado está descrito de forma mais especificada no anexo 1, tá ok? Então nós temos lá quem pode participar da licitação, tá? Se atentem bastante a essas informações, tá? Geralmente elas são padrões, tá? Mas pode haver alguma pegadinha aqui, tá? Como por exemplo, eu vou me consorciar com outra empresa. Será que consórcio pode participar desta licitação? Então essas informações vai estar aqui na questão de participação. Então nós temos aqui participantes, quem pode participar, e vedações, quem não pode participar lá. Não será admitida na participação neste certame licitatório de pessoas físicas ou jurídicas que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, que tenha sido penalizada, tá ok? Então esse é um item. O segundo item que tenham sido declaradas inidôneas com a administração pública federal, estadual ou municipal, que possuam um vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a autoridade competente
o pregoeiro ou subscritor do edital, tá? Então, se você tiver algum grau parentesco, alguma coisa do tipo, você não pode participar. Que não tenham representação legal no Brasil, que tenham sido proibidas pelo plenário do CAD, tá? Que estejam proibidas de contratar com a administração pública, que tenham sido proibidas de administrar com o poder público novamente. Tá vendo que são leis diferentes, ó, são, tá, legalidades diferentes, tá, que são situações diferentes. Aqui novamente, ó, que sejam declaradas inidôneas, tá vendo? Outra lei complementar aqui, ó, diferente também. Que tenham sido suspensas temporariamente e tudo mais, outras também legalidades. Então, assim, que tem que se contemplar dentro disso. Então, tudo isso aqui é o rol de empresas e pessoas físicas que não podem participar deste certame em específico. Então, prestem bastante atenção nesse início aqui. Aí nós temos aqui, inexistência de fato impeditivo à participação. Então, nós vamos analisar o edital e nós vamos já criar a estrutura de montagem documental para a participação da licitação. Aqui eu já vou te dar a estrutura, tá? Lembrando que todo esse conteúdo nós entregamos ele no nosso curso de analista de licitações. E hoje eu estou te passando aqui de forma gratuita para que você possa sair na frente aí já dos seus estudos, tá bom? Então, essa inexistência de fato impeditivo à participação é uma declaração onde você vai fazer ela e ela vai ser entregue fora dos envelopes na participação da licitação presencial. No caso da licitação eletrônica, você vai marcar um pontinho que tem lá, né? Vai marcar uma caixinha que tem no sistema, dizendo que você não está impedido de licitar, tá bom? Então, essa já é a primeira. Então, aí ele vai tratar sobre o uso do sistema, aqui no caso, tá? Que por caso que é por sistema, se fosse presencial não teria essa parte, tá bom? Ele vai falar sobre o direito de preferência, tá? No caso aqui, como você já tem o cadastro no CalFESP, o cadastro no BEC, automaticamente seu direito de preferência vai estar reservado, tá? Porque você vai estar já com um cadastro corretamente executado, demonstrando que você tem esse direito de preferência. Se fosse uma licitação presencial, nós teríamos que fazer aqui uma declaração de enquadramento empresarial, onde nessa declaração você vai demonstrar se você é ME ou EPP, e aí você vai conseguir exercer o direito de preferência diante desta declaração. Declaração essa que deve ser entregue fora dos envelopes, juntamente com um documento que comprove a situação, tá ok? Então já vamos tendo aí uma explanação do total. Aí nós temos a proposta, tá? Por que a proposta está vindo aqui já, antes dos documentos de habilitação? Porque nós estamos no pregão, né? Nós estamos tratando de um edital de pregão e não de um instrumento convocatório, tá? Que seria daí de uma concorrência pública ou de uma tomada de preço, tá? Onde as fases são invertidas, né? Então, no pregão nós temos primeiro a proposta, né, a análise de preços e a fase de lances, e posteriormente a isso nós vamos para a etapa de habilitação. Se fosse na concorrência ou na tomada de preço, seria ao contrário. Nós teríamos primeiro a habilitação e depois nós vamos para a abertura dos envelopes. Aí não tem fase de lances, né? Aí é só a abertura de envelopes e a classificação das propostas e análise das propostas. Então aqui no caso nós estamos analisando um edital de pregão eletrônico, então primeiro ele vem aqui propostas, tá? O envio de propostas nesse caso é via sistema, então é bem travadinho lá, você coloca o valor e tudo mais. Nós temos um vídeo em que ensina como cadastrar propostas no CalFESP, no BEC, né? O CalFESP é o cadastro, o BEC é o sistema de licitações. Então nós temos um vídeo, também não deixa de acessar, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo como você faz para cadastrar as suas propostas e como você tem uma visão geral do sistema, e também um outro vídeo como você participa do certame no momento aí da licitação. Então aqui no caso o envio da proposta via sistema. Se fosse presencial, nós teríamos aí a preparação da proposta de acordo com as exigências do edital, tá? E essa proposta seria de forma física, impressa, né? De acordo com todas as instruções aqui. Eu vou trazer um vídeo depois para vocês falando a respeito de um edital para pregão presencial. E aí depois vocês vão conseguir ver que é bastante igual com esse, tá? Você vai ver que tem uma similaridade muito grande,
Aí tem uma ou outra particularidade de aplicação por ser de forma física. Então vamos lá. Então você tem aqui então as propostas já no edital. Olha lá, Simples Nacional, se você tem direito às regalias aí da Lei Complementar 123, que também vamos ter aí em breve um vídeo falando de quais os benefícios que a Lei Complementar 123 traz para a empresa. Vale a pena permanecer no Simples Nacional, permanecer como ME, PP? Vale a pena permanecer desse jeito ou vale a pena desenquadrar a empresa e provocar um crescimento maior? Já logo logo nós teremos um vídeo desse no nosso canal também, tá? Aí ele vai tratar sobre o reajuste, tá? O reajuste, então, se fosse um contrato contínuo, né? Um contrato, por exemplo, de prestação de serviço por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até num prazo total de 60, aí esse valor não seria fixo e reajustável. Ele seria reajustável a cada aniversário do contrato, de acordo com as variáveis de mercado. Tá? Então aí seria diferente esses dizeres. A validade da proposta, tá? Validade da proposta geralmente de 60 dias, tá? Então nós temos aqui, aí nós chegamos na habilitação. Então, a habilitação ela vai se dar com uma forma de padrão, tá? Ela é igual para licitação eletrônica e é igual também para licitação presencial, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui em primeiro lugar da habilitação jurídica? Em primeiro caso, nós temos aqui a questão da constituição empresarial. Você é uma Eireli? Então você vai colocar o registro de Eireli. Tá? Todos esses documentos são entregues após a fase de lances na licitação eletrônica, tá? E na presencial, após também a fase de lances, também daí tudo impresso, né? No caso aqui você manda em arquivo e no outro é impresso. Ato constitutivo quando você for uma limitada, certo? Documento de eleição ou designação de atuais administradores, caso haja, tá? Ato constitutivo de registro de pessoa civil, tá vendo? Registro civil de pessoa jurídica, quando você for aí uma sociedade não empresária, tá? Decreto de autorização, né, de uma sociedade empresária estrangeira, demonstrando a legalidade da sua atividade em território nacional. E registro perante a entidade estadual da organização de cooperativas, caso você seja uma cooperativa, tá? Então são todas as formas de habilitação jurídica por demonstrar que a pessoa jurídica está apta a atuar, ok? A legalidade dela. Aí nós vamos para a regularidade fiscal e trabalhista. Esses documentos são devidos por todos esses tipos empresariais que nós demonstramos aqui na habilitação jurídica, tá? Todas elas devem comprovar da mesma forma. Então, o comprovante de CNPJ, inscrição nos contribuintes estadual ou municipal. Eu costumo colocar nos dois, tá? Quando nós vamos participar de licitações para os nossos clientes, nós costumamos aqui apresentar os dois. Ah, mas e se eu não tenho inscrição estadual? Aí você não apresenta estadual. Por isso que tem já essa possibilidade de ser um ou outro. Porque se você não é da área do comércio, né? Se você não é de atividades que tem incidência do ICMS, você não tem a obrigatoriedade de ter a inscrição estadual. E aí então você vai ter somente a municipal. Quando isso ocorrer, você apresenta só a municipal. Se você tiver as duas, apresenta as duas, sem problema algum. Isso não vai te prejudicar. Aí nós temos aqui a certidão de regularidade junto ao fundo de garantia, tá? Você também vai apresentá-la. A certidão negativa de efeitos com efeitos positivos, né? CNDT, certidão trabalhista, se você tem algum problema trabalhista, aí você vai apresentar ela também. A dívida ativa da União, tá? Lembrando que a dívida ativa da União, ela hoje ela é integrada, você não tem mais aquela certidão do INSS, se você tem dívida com o INSS e tudo mais. Hoje ela está toda dentro da dívida ativa da União. A dívida ativa da União, como o próprio nome diz, já pega tudo aquilo que você tem junto à União. E aí, por último aqui, nós temos a certidão emitida pela Fazenda Municipal, o domicílio do licitante, do ISS. Essa é a mobiliário, tá? É a certidão mobiliária, ISSQN. Então, esses são os documentos relativos à segurança, regularidade fiscal e trabalhista. Vamos para a próxima etapa. Qualificação econômica e financeira.
Qualificação econômica e financeira nós temos de praxe, já de cara, falência e concordata, tá? Tomem bastante cuidado com a falência concordata, porque ela tem comumente um prazo de validade de 180 dias. Mas muitas licitações pedem que essa certidão ela esteja emitida com um prazo máximo de 90 dias. Então tomem bastante cuidado com isso. Por mais que ela esteja na validade dela, ela pode ser que não seja aceita, tá bom? Se eu estou em recuperação judicial, aí tem as regrinhas aqui, ó. Deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Tá? Então, nós temos as regrinhas aqui, caso você não se enquadre na questão da certidão negativa. Geralmente, junto com a qualificação econômica financeira, além da falência e concordata, é pedido também o balanço patrimonial. Tá? Nesta licitação em específico aqui não está pedindo, mas geralmente pede-se o balanço patrimonial também do último exercício. Tá? Então aí você também tem que incluir esses documentos, tá bom? Já aí geralmente pede a folha de abertura, a folha de fechamento, a folha de índices, tá? E a folha de resultados, tá? Isso se for de forma física. Se você faz o SPED na sua empresa, aí você vai mandar as declarações do SPED, que daí já vai estar com o recibo, com tudo certo ali, e aí você já vai estar contemplando, tá? Tomem bastante cuidado, porque não é regra pedir só a falência e concordata. Aí nós vamos para outras declarações. Então, olha lá. De praxe que é pedido de imediato a declaração do Ministério do Trabalho, dizendo que você se encontra em situação regular, diante do inciso 33 do artigo 7º da Constituição, que é de trabalho menor e tudo mais, que você não a coloca menor para trabalhar, né, e que você não tem trabalho escravo, de que não uma declaração específica de que não se enquadra em nenhuma das vedações da participação desta licitação, ok? Que são aquelas vedações que estão lá em cima, como eu mostrei para vocês, de que cumpre todas as normas de saúde e segurança do trabalho, tá? De acordo com o artigo 117 da Constituição Estadual. Lembrando que nós estamos mostrando esse edital referente ao estado de São Paulo. Se você não é do estado de São Paulo, você tem que verificar quais são as normas do seu estado, tá? Que geralmente são bem parecidas, tá bom? Então, olha lá, declaração subscrita do representante, né? Falando que não produz, né, seus negócios, formas de coibir fraudes, corrupção e tudo mais, olha lá, junto à administração pública. A declaração que eu falei para vocês lá no início, referente a microempresa e empresa de pequeno porte, comprovando que vocês estão enquadrados nessa questão, para que você tenha direito à Lei Complementar 123, ok? Em se tratando de cooperativa, essa declaração ela é específica para cooperativa. Então, se você não é uma cooperativa, você não precisa acatar esta, tá? Vai ter situações desse tipo nos editais, onde você vai ter que contemplar uma parte e outra não, tá? A comprovação da condição de ME, EPP e cooperativa, enroscou aqui, ou cooperativa, como eu falei para vocês, a gente sempre vai entregar a declaração mais a comprovação que você está se enquadrando naquela situação, né? Senão seria muito cômodo, né? Só declarar e não precisar entregar nada, tá bom? Aqui são informações relativas à declaração, tá? Que você daí vai ter que entregar se você for cooperativa. E olha lá, declaração subscrita por representante da licitante e se complementando-se a apresentar por ocasião de celebração do contrato alvará, licença e autorização para o trabalho, tá? Porque esta licitação ela é bem específica e vocês vão ver agora na questão de atestados de capacidade técnica, como ela é específica. Lembrando que eu falei lá no início que é uma licitação voltada para reparos, tá? Uma licitação voltada aí se aproximando da construção civil. Então, qualificação técnica de imediato, ele me pede aqui o CREA, tá vendo? De imediato, eu tenho que ter a empresa inscrita no CREA. Além disso, eu vou ter que demonstrar acervo. Olha lá, o proponente deverá apresentar atestados de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte. Essa parte aqui, gente, é pedido em todas as licitações, em todos os ramos, tá? Então, você tem que ter aí o seu acervo, seus atestados de capacidade técnica para estar conseguindo aí participar da licitação. Aí ele traz aqui outras informações pormenores, essas informações
podem ser que sejam válidas somente para o estado de São Paulo, como esta, por exemplo, é uma normativa do TCE de São Paulo de 50% a 60% do atestado, de acordo com a quantidade que você vai licitar. Tá? Então, tem algumas informações que são necessárias aqui. Outra coisa também é a visita técnica. Ó. Aqui está pedindo visita técnica. Alguns editais não pedem visita técnica. E alguns pedem e ainda trazem no final. Deixa eu ver se é uma situação desse aqui. Ah, aqui, ó. Esse aqui pede a visita técnica e no final do pedido ele fala aqui, ó, o licitante que optar por não realizar a visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la. Tá? Então, quer dizer, eu tenho ciência que eu posso fazer a visita técnica, mas eu não quero fazer e eu assumo a responsabilidade dos serviços técnicos a serem realizados. Então, alguns editais trazem aqui essa situação para que a gente não precise se deslocar até o local, fazer uma licitação. Às vezes você está numa cidade distante, né? E aí você não precisa ter esse gasto inicial sem saber se você vai ganhar ou não essa licitação. Então, essas são as informações que nós precisamos reunir enquanto documento da habilitação, tá? Depois, em seguida, nós temos aqui, ó, disposições gerais sobre os documentos, tá? E aí a gente segue para situações da burocracia do processo, tá? Então, vamos lá. A sessão pública, o julgamento, como ela vai ser. Aí isso aqui depois você pode estar lendo com mais calma, tá? O mais importante nesse vídeo aqui era passar para vocês aquilo que você precisa de documentação para participar da licitação. A fase de lances, como ela vai ser, tá? Isso é padrão, tá? Isso é padrão. Será iniciada a fase de lance com participação de todos os licitantes. Então, olha lá, o valor mínimo de redução que você vai ter, mas geralmente isso, quando é licitação eletrônica, ele já vem travado no sistema. E quando é presencial, o próprio pregoeiro te informa no momento do certame. Olha, seu lance mínimo é de tantos valores, entendeu? Então você não pode dar um lance menor do que esse, tá? Então tudo isso é muito prático, tá? A classificação dos licitantes, caso tenha empate, como é feito para desempatar, entendeu? Então essas informações estão todas aqui. A negociação do pregoeiro com o licitante pós fase de lances, a aceitabilidade do preço, se o preço é aceitável ou não, de acordo com a pesquisa de mercado que foi realizada anteriormente. Exames das condições de habilitação, se a habilitação está sendo feita de forma correta. Então, todas essas informações ela vem como padrão nos editais, olha lá, regularidade fiscal trabalhista, se está de acordo, então tudo aquilo que a gente falou lá em cima. E aí nós temos aqui na parte final, recurso, adjudicação e homologação, procedimento para que a gente possa entrar com recurso, né, diante de alguma irregularidade que nós temos identificado durante o certame, a adjudicação, que é o dizer do pregoeiro e da autoridade do pregão, falando assim, tudo foi feito de forma regular, eu concordo e aceito que seja homologado este processo e seja contratado. Aí a homologação é a finalização do certame. Olha, eu homologo que a empresa tal, a empresa X, venceu o edital X e para isso ela está apta a receber um contrato público. Aqui ainda não é a contratação, é a homologação, é a finalização do processo licitatório, tá? Depois disso nós vamos ainda para o contrato público, tá? Então feita a homologação, lá desconexão do sistema, porque é uma licitação eletrônica, locais e condições de execução, condições de recebimento do objeto, a forma de pagamento, tá? A contratação, que daí é o que vem após a homologação, a celebração do contrato. Então aqui estão as regras de celebração do contrato. O contrato ele geralmente ele já vem como anexo, tá? Ele já vem como anexo do próprio edital. Então você já tem consciência do contrato antes da licitação. Sanções administrativas que podem ser aplicadas no impedimento de licitar, olha lá, tá vendo? Então você tem multa também. Então são as sanções que você pode sofrer diante das suas ações na licitação. Garantia de execução contratual, tá? Se vai ser pedido garantia. Geralmente os contratos que são por prazo determinado, assim, que são contratos que você vai aplicar algo específico e pronto, acabou por ali, eles não pedem garantia. Quando o contrato ele é por prazo indeterminado ou por prazo certo, podendo ser prorrogado, como por exemplo um contrato de prestação de serviço,
aí é pedido a garantia sim, tá? Aí é pedido a garantia para você apresentar. Tá? Então vamos lá, a impugnação do edital e pedido de esclarecimentos, qual é a forma, como é feita, qual é o prazo, e as disposições gerais sobre este edital, tá? Caso haja necessidade, olha lá, já elegendo o fórum, né? Então tudo certinho. Então aqui a gente termina. E aí vem os anexos, tá? E aí vem os anexos. No primeiro geralmente é o termo de referência, que daí a gente tem aqui um anexo de termo de referência falando tudo que precisa ser feito nessa contratação, como vai ser a aplicação do serviço. Geralmente é um arquivo bem grande, eu vou até correr aqui para vocês. É um arquivo bem grande, olha lá, demonstrando tudo que precisa ser feito. Esse aqui, como é de construção civil, ele está demonstrando aqui, inclusive em cálculos e tudo mais. Geralmente o edital, além do anexo 1, ele traz aí pra gente o anexo, ó, que nem no caso, o anexo 2, tá vendo? Ó? Que é a composição de custos, tá? Que é um arquivo separado. Nesse caso aqui é uma planilha que eles disponibilizaram em Excel, que ela está aqui, ó. É essa planilha, tá vendo? Ó? Eles já demonstram pra gente, eles já nos entregam a planilha já para que a gente possa fazer o levantamento dos valores, tá? Então esse é o anexo 2. Aí o anexo em diante ele vem trazendo as declarações, o contrato, tá? Para que a gente tenha ciência. Então lá as declarações, que todas aquelas declarações que nós falamos lá em cima, ela traz para a gente já montado. Procurem usar as declarações, modelos do edital, tá? Procure não fazer declarações próprias de vocês para não correr o risco de não ser aceita. É mais fácil já fazer do próprio edital. E aí a minuta de contrato, tá? O anexo 5 aqui, que é a minuta de contrato, que já vem para a gente pronta para que a gente possa tomar ciência. E dessa forma, a gente já sabe de tudo o que vai acontecer no decorrer, né, do nosso contrato. E aqui finalizando, ó, nós temos a declaração de visita técnica, tá? Declaração de visita técnica. Se eu for realizar a visita técnica, eu tenho que fazer a declaração de que eu estive lá, e se eu não for, eu tenho que fazer a declaração de que eu não realizei a visita técnica. Então é isso, gente. Isso a gente teve uma visão geral agora então do edital, como é um edital de licitação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos outros vídeos aí no nosso canal que falam sobre licitação. Fiquem antenados com os nossos vídeos, a gente está sempre trazendo novidade para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui neste vídeo e a gente vai respondendo no tempo possível. Tá? E acompanhe-nos também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente está sempre com novas informações dos trabalhos que a Multi vem realizando. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo e a gente se vê. Obrigado!